Muito bem, estamos começando o nosso vídeo, o nosso comentário aqui para o YouTube nesta sexta-feira. Então eu peço para quem estiver assistindo que curtam, né? Dê um clique ali no joinha, compartilhem e também façam algum comentário em cima daquilo que eu vou dizer aqui, daquilo que vocês pensam a respeito dos assuntos que eu vou levantar hoje aqui. São 3 assuntos, basicamente. Primeiro, não podemos esquecer a tragédia do Rio Grande do Sul. Há toda uma mobilização no sentido de uma recuperação, vai demorar muito tempo. Infelizmente, metade do estado ficou debaixo d'água e a água não está baixando por completo. Está chovendo em algumas regiões também, mas enfim, é a vida. Foi escolhido o Rio Grande para passar por essa provação, então temos que prestar nossa solidariedade e ajudar no que for possível aos nossos irmãos ali do Gaúcho, que, como eu disse uma vez, eu tenho um tributo muito grande, né, para cumprir com relação ao Rio Grande do Sul, porque foi lá que nasceu minha filha e foi lá que eu fiz comecei a minha vida profissional. Bom, a CBF anunciou a suspensão do campeonato, já é sabido por todos, vocês já participaram de muitas informações a respeito do que aconteceu. E fica uma questão em aberto com relação ao Criciúma, porque a maioria dos times já realizaram 6 jogos. O Criciúma apenas 3. Os gaúchos um pouco menos em função dessa tragédia, mas vamos olhar pela ótica do Criciúma. 3 jogos já ficaram para trás. Foi o jogo contra o Cuiabá, contra o Fortaleza e contra o Grêmio, que aí se explica, né? O Fortaleza na Copa do Nordeste e o Cuiabá na Copa Verde. Olha, o Fortaleza está jogando a semifinal, vai jogar agora dia 26, que é domingo, né? Não nesse que é domingo agora, no outro domingo. Então, dificilmente vai ter um calendário. E ele também está enfiado aí na Sul-Americana, disputando a Sul-Americana. E indo bem, por sinal, né? Empatou o último jogo lá na Bombonera. Então, a ideia de que surgiu, e eu aprovei a ideia, de que até a retomada do campeonato, no primeiro final de semana do mês que vem, o Criciúma pudesse cumprir esses 2 jogos atrasados para ficar mais ou menos no nível das equipes, né? Não iria cumprir, não chegaria a 6 jogos, mas pelo menos se aproximaria um pouco mais, né, daquilo que os outros times estão fazendo. Mas o Fortaleza é sem chance, não tem como fazer. Agora com o Cuiabá, sim. O Cuiabá foi eliminado já da Copa Verde, então haveria também está na Sul-Americana, quer dizer, o calendário é muito complexo, porque ele vai enfiando uma competição dentro da outra. E quando surge uma dificuldade de confrontos contra equipes que estão jogando outra competição, dá no que deu, né? O Criciúma fica aí para trás e, somado com isso, a impossibilidade dos times gaúchos jogarem até então. Vamos esperar que a direção do Criciúma se posicione com relação a isso, mas muito mais aguardar com expectativa de como a CBF vai se posicionar com relação a esses jogos. E de que forma ela vai recuperar essas rodadas que foram suspensas, a rodada 7 e a rodada 8, de que forma ela vai recuperar. Porque o presidente da CBF já falou, o campeonato vai terminar na data programada, que seria no dia 8 de dezembro. Vai ser uma mágica que ele vai ter que fazer aí para poder enfiar esses jogos todos dentro da competição. Muito bem, e para finalizar aqui, quero falar um pouco da Libertadores, né? Já foram cumpridas 5 rodadas, das 6 previstas na fase de grupos, cada time vai ter que jogar 6 partidas no seu grupo, para classificação às 8ª de final, que será jogada só depois da Copa América, no mês de agosto. São 7 brasileiros enfiados na Libertadores. 3 já praticamente garantiram, 2 é certo, né? O Fluminense e Palmeiras já garantiram o primeiro lugar da chave. E o Atlético Mineiro, que ainda tem um jogo por cumprir, ele joga em casa contra o Caracas, que é o último colocado na chave dele. E um empate coloca o Atlético, um simples empate coloca o Atlético na primeira posição. E é sempre importante pegar o primeiro lugar, porque depois tu vai ter confronto contra as equipes do segundo, que terminaram em segundo. E quanto mais pontos tu fizer, tu vai ter um crescimento na classificação, ou pelo menos na pontuação, para poder definir quando necessário dentro de casa. Bom, eu falei de 3 times. Uma outra situação é do São Paulo. Ele está em segundo lugar, mas joga em casa, Morumbi, contra o Tajeres, da Argentina, que é o primeiro colocado. Se o São Paulo vencer o jogo, ele será primeiro do seu grupo.
Então joga por uma vitória dentro de casa contra o argentino Tajeres para poder ser o primeiro. O Tajeres que está na primeira posição. Também vai brigar para ficar ali, né? E o Botafogo hoje é segundo pelo saldo de gols. Ele vai jogar fora contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. É uma empreitada um pouco mais complicada, né? O Botafogo que perdeu o primeiro jogo com esse mesmo Júnior por 3-0 dentro do Newton Santos, mas ainda tem uma chance de buscar a primeira posição, né? Porque se vencer o Júnior, dependendo do saldo de gols, ele termina em primeiro. O Flamengo vai enfrentar em casa o Milionários, que já não tem mais chance de classificação. Hoje ele está em segundo, o Flamengo. Mas o Bolívar está em primeiro com 3 pontos à frente. E o Bolívar joga em La Paz contra o Palestino, que já não tem mais chance de se classificar. Então a empreitada do Flamengo é vencer e torcer para que o Bolívar nem empate contra o Palestino, quer dizer, uma vitória do Palestino lá em La Paz, para o Flamengo ser o primeiro, é uma missão um pouco mais complicada. E finalmente o Grêmio, que já tem 2 jogos atrasados, não dá para imaginar o que ele poderá fazer na sequência. Ok? Então esse era o recado que eu queria passar hoje a vocês. Lembrando, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo aqui no meu canal do YouTube. Um abraço a todos e fiquem com Deus.